parte nós também queremos dar aula para vocês hoje. Bom, seguinte, nós finalizamos a P1 de vocês com análise morfológica e sintática, onde nós revimos sujeito, nós revimos predicativo, predicado, toda a parte de morfologia, onde tinha artigo, o verbo, objeto, direto, indireto, enfim, vimos essa revisão. Ao longo desse processo, nós faremos mais exercícios revisando isso também. Mas para dar continuidade no livro de vocês, abram na página 80, então vai lá, corre, pega seu caderno, pega seu lápis, sua caneta, para a gente poder fazer os mapas conceituais do conteúdo novo. Senhor Guilherme, vamos, acelera, pega lá o seu caderno, que eu sei que você só está assistindo esse vídeo para dizer que assistiu e não está pegando coisa nenhuma. Então vai lá, pega que eu estou esperando. Vamos, rápido. Ligeirarfe, já pegou o seu? Muito bem. Meninas, vamos parar de conversar e vamos pegar o material? Ótimo. Vamos lá, abram na página 80 do livro, peguem o caderno de vocês que nós vamos fazer um mapa conceitual sobre vozes verbais. Vocês vão verificar aí, opa, meu material tá aqui, que em vozes verbais nós temos 3 variações. Nós temos a voz ativa, nós temos a voz passiva e nós temos a voz reflexiva. A voz passiva, ela não é só passiva, ela pode ser passiva analítica ou ela pode ser passiva sintética. Então, para não esquecer as coisas, eu fiz aqui um mapinha do que eu quero que vocês coloquem nesse mapa de vocês. Então, primeiro, coloca aí vozes verbais no centro do seu caderno e puxa 3 ramificações. Ativa, passiva e reflexiva. Puxou as 3 ramificações, você vai pegar dessa voz passiva e vai puxar 2 ramificações, analítica e sintética. Esse é o nosso primeiro mapa conceitual, ok? Feito isso, nós vamos fazer um mapinha para cada tipo. Ou se o seu mapa está numa folha ok, que dá para você ir puxando outras ramificações, pode ser sem problema. Então vai lá na voz ativa e puxa uma ramificação e escreve que o sujeito pratica a ação. A gente está bem acostumado. João foi à farmácia. Quem foi à farmácia? João. Então, João praticou a ação de ir à farmácia. O rapaz ouve a moça no rádio. Então, o rapaz ouve. É ele que pratica a ação. Então, nós temos uma voz ativa. Eu vou dar mais um exemplo aqui, que olha só. As meninas lerão muitos livros. Então, nós temos, em toda a voz ativa, nós temos uma estrutura dessa frase. Nós vamos ter o sujeito agente, que é aquele que faz a ação. Nós temos um verbo na voz ativa e nós temos o predicado, né? Continuação do predicado. Isso é a estrutura de todos na voz passiva. Desculpa, todos na voz ativa. O sujeito agente, que é aquele que está fazendo a ação. Um verbo na voz ativa e o predicativo ali, ok? Essa é a nossa voz ativa. Vamos lá. Voz passiva analítica, tá? Lembra, voz passiva tem 2 ramificações, a analítica e a sintética. O que diferencia elas? Uma é mais resumida, mas a gente chega lá. Voz passiva analítica, ela tá dando evidência em quem sofre a ação e não em quem fez a ação. Voz ativa, quem faz a ação é o foco. Voz passiva analítica, o foco é em quem sofre essa ação. Esse se chama sujeito paciente. Coloca aí que na nossa voz passiva analítica, eu tenho um sujeito paciente, certo? Então vamos aos exemplos. A moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, lembra lá, na voz ativa, nós tínhamos o rapaz ouve a moça no rádio. O rapaz é o sujeito agente da situação que está ouvindo. Nesse caso, a moça é ouvida pelo rapaz no rádio. Então, a evidência já não está mais no rapaz em ouvir, e sim na moça que é ouvida. É ouvida. Olha a estrutura. Muitos livros são lidos pelas meninas. Então, volta lá na voz ativa. As meninas lerão muitos livros. Eu tenho as meninas que lerão. Então, elas são o agente e eu tenho aí o meu verbo ativo. Nesse caso, muitos livros serão lidos pelas meninas. A evidência não está mais nas meninas e passa a ser nesses livros que serão lidos. Então, aí a estrutura do meu verbo, na verdade, a estrutura da minha frase, ela fica diferente. Eu tenho um sujeito
paciente, que é aquele que sofre a ação. E eu tenho um verbo auxiliar, ó, é ouvida, serão lidos, é feito, tá? Eu tenho dois verbos aí, eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho o meu verbo principal na voz passiva. E aí depois eu tenho a continuação também no meu predicado normal, predicativo normal, como as outras frases. Então, gente, eu usei o mesmo exemplo, voz ativa e voz passiva, tá? Voz ativa, o foco, a ênfase da minha frase está em quem faz a ação. Na voz passiva, o foco está em quem sofre a ação. E aí eu tenho a voz passiva sintética. Sintética, ela está sintetizando, ela é menor, ela tem uma forma de resumida da minha analítica. Então, a diferença entre elas está nisso. A analítica ela é mais longa, a sintética sintetiza, resume tudo de uma forma mais prático. Exemplo, eu uso o pronome se. Esse pronome ele é chamado de apassivador. Então, é o pronome apassivador se. Ele apassiva as coisas para sintetizar. Então, a função desse se é sintetizar. Então, vamos lá. Apartamentos são alugados. Eu estou falando o quê? Numa voz passiva analítica. Apartamentos são alugados. Na voz sintética ele fica alugam-se apartamentos. A ideia é a mesma. Esses apartamentos eles continuam sendo alugados. Mas na voz passiva analítica eu fico na ideia de eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho o meu verbo principal. Quando eu passo ele para minha voz sintética, eu tiro um dos verbos. Perceba, já não é mais são alugados. Eu tenho dois verbos e são alugados. Quando eu coloco para voz sintética, eu coloco alugam-se. Esse pronome se tem a função de resumir o que está sendo alugado. Certo? Então, alugam-se apartamentos. Ou, por exemplo, muito gado é criado aqui. Tá? Pode ser cria-se muito gado aqui. Então, lembra, a voz passiva sintética, ela diminui, ela resume essa minha voz passiva. Ai, é isso. E aí, nós temos depois a voz passiva, a voz reflexiva. A voz reflexiva está relacionada ao sujeito que faz a ação para ele mesmo. Como assim, professora? Eu não estou fazendo uma ação para outra pessoa. Eu estou fazendo uma ação para mim mesmo. Exemplo, o rapaz ouve-se no rádio. Não tem ninguém ouvindo ele e ele não está fazendo nada para ninguém. É ele que se ouve, tá? Uma criança feriu-se na escola. A criança não feriu ninguém, ela se feriu. Então eu tenho uma voz reflexiva. Eu estou falando de mim para mim mesma. Tá bom? Gente, eu sei que é meio difícil da gente fazer um mapa conceitual sem visualizar. Eu já estou providenciando uma luzinha. Vou ver se eu consigo comprar online aí uma lousa para ficar mais prática as nossas aulas e vocês me acompanharem passo a passo. Mas junto com esse meu vídeo, para quem não conseguiu fazer um mapa conceitual, para quem não conseguiu entender 100% da matéria, claro que a gente vai continuar revisando esse processo, não vou finalizar em um vídeo. Eu vou também disponibilizar nessa aula um vídeo do YouTube, para que vocês possam ir verificando, tirando algumas dúvidas. Galera, ainda não sei dia, não sei hora, não sei como, mas eu vou providenciar aulas online, literalmente, como é que diz, gente? Ao vivo? Acho que é isso, ao vivo, na hora. Por quê? Porque de repente você tira a sua dúvida pode ser de outro colega, então eu quero ver se eu arrumo, nem que seja live no Instagram. A gente dá um jeito. Eu vi alguma coisa que dá pra você criar link só para aqueles alunos e tal, então eu vou ver se eu faço isso para que a gente tire as dúvidas. Vou fazer isso uma vez por semana, tá? De acordo com o que a gente for conversando, a gente pode conversar no WhatsApp e ver quais são as preferências de vocês. Se eu faço isso de manhã, de tarde, de noite, a gente vê aí o melhor horário. Mas vai ser em algum dia que eu tenha aula com vocês, tá bom? Então eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ficando em casa, não esteja saindo pra rua, tá, Guilherme? Tá? Não saia, te conheço muito bem. Fique em casa, se cuida dos pais de vocês, cuida dos avós de vocês. Pensa que se tudo der certo, se todo mundo fizer a sua parte, vai passar rápido. Mas a gente também não pode ficar estagnado, a gente precisa dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá bom? Beijo a vocês, fiquem com Deus.